Então, boa noite a todos. Vamos dar início ao nosso encontro de hoje e assim asserenando os nossos corações, buscando entrar em conexão com Deus, com Jesus, com o nosso querido Pai João, que é o dirigente espiritual do CELF, Centro Espírita União e Fraternidade, nos ligando aos nossos mentores amigos, ao nosso mentor individual, esse companheiro querido a quem carinhosamente chamamos de anjo da guarda, que está sempre ao nosso lado, nos orientando. E vamos formando nesse instante um só grupo de encarnados e desencarnados, buscando nessa ligação com a espiritualidade maior, receber essas energias balsamizantes que se derramam sobre cada um de nós nesse instante. E nessa união de corações, na união de propósito de hoje aqui, refletirmos sobre os ensinamentos do Evangelho de Jesus, nós vamos rogando ao Mestre querido que fortaleça as nossas mentes para que tenhamos lucidez de compreendermos a sua mensagem e a coragem de colocarmos em prática esses ensinamentos. Que possamos realmente trilharmos no caminho do bem, com muita coragem, perseverança, equilíbrio, na certeza absoluta de que Jesus está ao nosso lado, nos fortalecendo, nos amparando, nos guiando e nos consolando. E que nessa noite possamos também estarmos envoltos pelas vibrações amorosas da Mãe Santíssima. Esse Espírito divino que com seu amor imenso abraça toda a humanidade, fortalecendo os nossos corações ainda tão infantis, tão presos às ilusões. Que esse encontro de hoje, Senhor, possa beneficiar a todos nós e a todos aqueles que tiverem a oportunidade de ouvi-lo. Em nome de Deus, em nome de Jesus, dos benfeitores amigos, vamos envolvendo Mário para que ele possa nos conduzir na reflexão de hoje. Que assim seja. Graças a Deus. Boa noite. Hoje vamos aprender um pouquinho com Mateus, uma vivência dele, muito comum acontecer com todos nós. É bem consoladora e também ajuda a despertar algumas decisões adormecidas em nós. Mateus também era conhecido por Levi e era um cobrador de impostos. Ele era um cobrador de impostos na alfândega, porque haviam cobradores de impostos de pescadores, de comerciantes, de carpinteiros. Ele era na alfândega, que era uma parte mais nobre, né? Os cobradores de impostos tinham por objetivo chegar à alfândega e cobrar impostos lá, porque os valores eram maiores e, evidentemente, eles faziam muito mais caixa, faziam muito mais retirada através da cobrança de impostos na alfândega. Mateus, ele tinha um porte muito elegante, né? Talvez por frequentar esses ambientes de alfândega, os ambientes com os romanos ou com a cúpula entre os hebreus. Então, ele tinha um porte chamava bastante a atenção a elegância dele. Geralmente, ele estava de túnica branca e não sei como chama aquela peça vermelha que caía sobre o braço, passava pelo pescoço e caía
Então, isso dava um ar assim de uma pessoa muito requintada, muito elegante, muito intelectualizada, e que de fato era. E Levi, ou Mateus, né? Ora vou falar um, ora vou falar outro, porque a mudança de um para outro é importante. E talvez seja o centro do que vamos falar hoje. Ele tinha muita vontade de crescer, de prosperar, né, financeiramente. Esse objetivo ele conseguia. E um dos hobbies dele era comprar joias, né? Pulseiras, colares, anéis. Ele tinha paixão por isso. Isso é um pouco de cultura no meio hebreu, né? Se olharmos no mundo atual, nós vamos ver que os judeus de uma classe econômica maior, eles têm muito investimento em joias e muito investimento em ouro também, né? Isso vem desde aquela época, porque como eles se movimentavam de uma região para outra, por perseguição ou por outras razões, então eles acumulavam riquezas em joias e em ouro, que era mais fácil mudar de uma região para outra. Então, Mateus, ou melhor, Levi era, né? Mateus foi depois. Levi era grande comprador de joias. E uma tarde, ele se preparou para a reunião que teria com Jesus e os outros 11 apóstolos naquela noite, e se preparou, saiu de casa para a reunião. Saiu a passos largos, e eles viviam naquela época em Betsaida, que era uma cidade perto do mar da Galileia. E Betsaida ficou uma cidade insuportável, cheio de gente que vinha para a cidade querendo conhecer Jesus, o tal carpinteiro que fazia milagres, o tal carpinteiro que curava endemoniados. Então a cidade vivia com um fluxo muito grande de pessoas, e ele saiu, e evidentemente as ruas estavam cheias de pessoas vindas dos diferentes lugares, das diferentes regiões, e ele foi se desviando e andando, e de repente ele escutou: Levi, Levi. Ele olhou assim e percebeu que era Zaquim. Ele falou: eu não posso parar, o Zaquim conversa muito, e eu tenho horário, tenho que ir. E, ao mesmo tempo, dentro dele vinha aquela voz interior e dizia: não seja deselegante, não seja mal educado, atenda Zaquim. E aí ele parou e Zaquim vinha correndo já para encontrá-lo. E Zaquim disse: Levi, tem umas preciosidades aqui que você precisa ver. E foram meio que para o canto para não chamar a atenção das pessoas. Zaquim abriu uma bolsa que ele trazia e mostrou peças requintadas, refinadas, de alta qualidade, de alta precisão, joias assim, nunca vistas por Levi. E ele: compre, Levi, você sempre gosta e tal. Essa aqui foi feita para você. Aquelas conversas de vendedor, né? E Levi parou diante daquelas joias e o impulso dele foi de comprar. O primeiro ato dele foi: vou comprar essas joias, porque elas são lindas. Ninguém nunca terá iguais. Mas, ao mesmo tempo, veio um pensamento, um ato reflexivo, e ele considerou: já pensou se os meus amigos de discipulado, os outros discípulos, ou Jesus, me vissem aqui agora, dedicando tempo a comprar essas coisas?
A verdadeira riqueza não é deste mundo, o mestre já ensinou. Não, não posso ceder. Esse é um conflito interior que muitos de nós passamos, né? Às vezes vem uma voz interior e diz, não faça isso, não pense assim, não fale dessa forma. E nós não sabemos direito essa voz. Essa voz é a nossa consciência, na maioria das vezes. A nossa consciência, que já acumulou alguma experiência desastrosa naquela vivência, ou algum aprendizado importante que nos faz parar para pensar, para refletir, antes de falarmos ou antes de agirmos. Então, Levi, naquele momento, se viu entre o desejo material de comprar as joias e o desejo espiritual de acumular virtudes, de acumular qualidades materiais. E nesse reflexo vinha muito a companhia dos apóstolos, a companhia de Jesus, que nos momentos, às vezes, de perturbação, quando ele pedia uma ajuda, pedia uma palavra, e as recebia, seja dos apóstolos, seja de Jesus, ele falou, como eu posso comprar essas coisas quando eu convivo? A maioria são pescadores, gente que sofre, gente que padece. Não. E aí ele vira para Zaquim, e aí entra Mateus, né? Então, Levi, o homem da matéria. Mateus, o homem do espírito. E aí ele assume esse papel de Mateus, esse lado apostólico, esse lado cristão, e diz a Zaquim, Zaquim, você é muito bom, que alma boa é a sua. Você está sempre preocupado em querer alegrar as pessoas. Você é uma companhia fantástica, é um amigo que eu quero ter para sempre. Você me faz bem, você me alegra, me anima. Mas agora, Zaquim, você precisa de estudos, de uma escola repleta de estudos para despertar em você outros valores, para que você continue fazendo o bem, para que você faça cada vez mais o bem. E Zaquim arregalou os olhos do que Levi está falando. Mas quem falava naquele momento era Mateus, o discípulo, o trabalhador de Jesus, o aluno de Jesus, que via potencial em Zaquim para ser mais um a trabalhar na seara de Jesus. Mas Zaquim não tinha ainda o preparo moral suficiente para entender Jesus. E enquanto Levi falava do aprendizado, das lições que Jesus passava, da compreensão da vida após a morte, Zaquim deu no pé. Levi nem percebeu. Zaquim saiu em disparada. Imagina, Levi está doido. Nunca que eu vou querer ouvir esse Jesus. As coisas que eu ouço dele são contra o meu trabalho. Ele diz para ter desapego das coisas materiais. Ele diz para praticar a caridade, o amor, mas eu preciso sustentar minha família. Eu preciso trabalhar. Zaquim andou refletindo desse lado. E Mateus, quando percebe que Zaquim já não estava perto e nem a sua vista alcançava, como cristão, ele elevou o pensamento até Deus e pediu fervorosamente a Deus
que permitisse abrir a mente, abrir o coração de Zaquim, para que Zaquim recebesse, então, as lições do Cristo, para que assim pudesse agir melhor, conquistar valores morais maiores do que os valores materiais que ele já acumulava. Então, de um lado, um fazendo preces contra Jesus, de outro, fazendo preces para trazê-lo para Jesus. Essa é a nossa luta. Nos dias de hoje, bastante confusos, e serão assim por um período, até que regeneração se implante de vez, o nosso papel é saber acolher, é saber acalmar os corações, saber dar esperança às pessoas que estão sofrendo e como sofrem as doenças, não só em si, mas as doenças que envolvem os familiares, o desemprego, há muito sofrimento. Nós que conseguimos chegar a ter momentos reflexivos sobre os ensinamentos de Jesus, somos muito importantes para Jesus. O nosso agir, o nosso pensar, o nosso falar precisa estar sempre calmo e sereno, para que não alimentemos a discórdia, a desunião, muito comum nesses dias e que foi profetizado, né? Não só por João o Evangelista no Apocalipse, mas por Isaías, Daniel, Jeremias, todos os profetas do Velho Testamento já atestavam isso. E aí nós vamos encontrar Mateus se dirigindo apressadamente para a reunião. Chegou ao local da reunião, que era numa casa abandonada nos arredores de Betsaida, a cidade, e só faltava ele chegar. Ele chegou, foi bem acolhido por todos, que é uma outra grande lição, né? Não importa o momento que a pessoa chega, coloque o seu coração para recebê-la. E não a crítica, porque não sabemos o que ela passou para chegar atrasada ao compromisso. Então, a acolhida é uma prática dos seguidores do Cristo. Colocar o coração, não importa o que aconteceu, a não ser que ela expresse, externe o que aconteceu. E se for uma situação mais grave, o pré-julgamento fica muito chato. É uma dívida que podemos estar contraindo. Então, naquele momento, quem fez a prece foi Tiago Menor, aquele gigante, o mais alto dos... Não, desculpa, não foi Tiago Menor. Foi... Bom, não lembro qual dos 12 fez a prece, qual dos 11. Mas a prece foi tão fervorosa que aquietou Mateus, e ao terminar, Jesus envolveu Mateus com um olhar que eu acho que todos nós gostaríamos um dia de receber. Mateus não precisou dizer o que aconteceu, mas se sentia, e às vezes isso pode nos envolver. Ele se sentia como sendo algo que ainda não era. Às vezes nós nos sentimos como algo que ainda não somos. Porque fizemos um pequeno gesto, porque fizemos uma breve oração, porque fizemos uma vibração por saúde, por paz. Tudo isso é importante, mas não pode nos envaidecer, pois Mateus estava... Eu pedi a Deus para abrir o coração de Zaquim.
Claro que Jesus captava. E Jesus diz, a verdadeira caridade é feita e esquecida. Os compromissos que nós temos precisam ser verdadeiros e respeitados. Então, Levi, você no trabalho que executava, você respeitava as regras. Você era conduzido para fazer o que você fazia. Hoje, você compreende que aquilo não estava lhe fazendo bem. Você se distanciou do apego da matéria. Mas ainda não dá as glórias que necessitamos. Temos muito o que aprender, muito o que viver. Suportar incompreensões, suportar a dor, suportar a perda de um ente querido. Tudo isso faz parte do crescimento da nossa fé. Nós precisamos ser sinceros com aquilo que fazemos. Então, você foi sincero com o que fazia e você está sendo sincero com o que está aprendendo. Esse é o caminho. Se você é pai, seja pai. Se você é mãe, seja mãe. Se você é filho, seja filho. Se você é patrão, seja patrão. Se você é empregado, seja empregado. Tudo isso dentro das leis de amor, das leis de compreensão, das leis de fazer o melhor que você pode e nunca se achar que conhece a verdade. Porque a verdade nós vamos conquistando no dia a dia, nas vivências que formos acumulando. E nessa lição, eu lembrei uma vez de Valdo contando um caso, também lá da Califórnia, um caso muito interessante que aconteceu, não lembro exatamente a data, mas deu uma daquelas tempestades, e as tempestades da costa oeste americana são cruéis, né, quando acontecem. E a daquele ano foi muito forte, derrubou casas, destelhou, chovia muito. Acho que só tinha um hospital na época na cidade, eu acho que era século XIX. Não lembro a data. O hospital estava lotado, lotado. E na periferia, as pessoas que não conhecem, às vezes, os países de primeiro mundo, acham que é tudo como se vê nos filmes. Não. Tem lugares pobres, tem lugares de sofrimento. É menor, mas tem. Por quê? O Espiritismo explica, é preciso o mais avançado viver com o mais atrasado. Um ensina, o outro aprende. O mais adiantado também aprende com o mais atrasado. Enfim, tem também. E num dos cantos da periferia daquela cidade, que eu também não lembro qual, acho que era Los Angeles, uma mulher estava perto de dar à luz. E o marido, eles já tinham tido 6 filhos, e ele disse para ela, nunca mais fique grávida. Mas é uma questão que o casal decide, né? Mas a humanidade de épocas passadas era muito machista, né? Então, você não me fique grávida, mas você tem parte nisso. Então, é uma discussão a 2. Felizmente, a humanidade avançou e hoje é pouco comum existir homens assim, mas ainda existem. Pois a mulher engravidou. Ele falou, vou sair de casa, não dá para nós 8 comermos, agora seremos em 9, não sei o quê. E ela sorria. Claro que ela era um espírito diferente, um espírito abnegado, sabendo que precisava trazer ao mundo mais uma alma.
E aquele homem só compreendia o lado financeiro, o lado do bem-estar, da comodidade. Pois chegou a hora do parto, a mulher mal se alimentava, todos, ela e os 6 filhos, e mais esse que estava para nascer. Uma vizinha viu o desespero e ligou, desesperada. Ela absorveu aquele desespero. E ligou para o hospital. A atendente, que já estava trabalhando há 24 horas, ia sair para dormir umas 6, 8 horas e voltar, porque eram tantos atendimentos que faltava pessoa da área médica, da área de enfermaria, da área administrativa, para ajudar no atendimento. A mocinha atendeu e falou, traga aqui. Não, mas nós não temos carro, nós somos pobres, moramos no bairro tal. Ah, meu Deus, vou ver o que eu faço. A providência divina não esquece ninguém. Ninguém. Basta buscarmos. E se não conseguirmos, alguém buscará por nós. E a vizinha foi buscar para aquela mulher. E a moça no hospital, outro espírito abnegado, fez o quê? Foi para a Universidade de Medicina, que era parede, divisa de parede, com um hospital, onde os alunos praticavam as aulas práticas. E lá, o reitor, não sei quem da universidade, falou, nós temos um aluno que mora aqui, a família mora não sei em qual cidade, estado, e ele vai ficar aqui esses dias, então vamos chamá-lo. E chamaram. Aí ele prontamente foi. Não tinha meio de transporte, era um aluno. A moça do hospital arrumou uma ambulância para levá-lo. A ambulância daquela época não era a ambulância que nós conhecemos, era puxado a cavalo. E lá foi ele, com aquele barro, aquelas coisas, acho que era século XIX, sim. E lá foram. Esse aluno, meio que Levi e Mateus, não pelo lado da cobrança de impostos, mas um aluno materialista, um aluno com 0 de espiritualidade. Não acreditava em vida após a morte. Ele estudava porque queria dar a vida às pessoas, dar qualidade de vida às pessoas, dar saúde às pessoas, mas ele achava que morreu, acabou. E ele foi até aquele lugar distante, muito pobre. Chegou lá, o desespero, porque a mulher meio que agonizava, fraca, deitada numa cama, daquelas camas improvisadas, com tijolo de um lado, pé do outro. Uma situação de pobreza muito extrema. E ele foi se virando com os medicamentos. E o parto estava difícil de fazer. Ora porque a mulher não tinha força, ora porque a criança não conseguia sair. A cabeça estava no nascedouro, mas... E ele se esforçou, lembrou das aulas e se concentrou e conseguiu tirar a criança. Mas, no final, outro problema que ela não saía. A criança nasceu com um dos pés mal formado, virado para trás. Porque na época não existia na ortopedia conhecimento científico para fazer uma cirurgia e colocar o pé do lado certo. Ele tirou a criança magra,
a mãe magérrima, e falou, vou dar uma injeção. Não vou permitir que essa criança sofra neste mundo. E preparou o medicamento que pudesse matar a criança. Quando ele foi aplicar, aquela situação de Levi, mas se eu comprar as joias, eu vou estar me apegando aos bens da terra, e eu estou buscando os bens do céu. Na hora de aplicar ele, mas eu serei um assassino. Então, era o novo e o velho dentro dele agindo. Não, mas a eutanásia é permitido na medicina, e é um caso grave. Aí o outro pensamento, não, não é um caso grave. É um caso que eu não tenho responsabilidade. Quem tem que criá-lo é a mãe, não eu. Então, eu também não posso aplicar essa injeção. Jogou a injeção com a agulha, com a seringa, tudo dentro da sua pasta de médico. Chamou a vizinha, falou, olha, o bebê já nasceu, a senhora pode limpá-lo, o cordão umbilical já foi cortado, está tudo certo, só precisa de uma boa limpeza, ele está bem, já olhei ouvidos, nariz, aqueles preceitos básicos do parto. E foi embora. Foi embora, se formou médico, se tornou um grande médico, voltou para o seu estado, para a sua cidade, não lembro também o estado e a cidade, montou uma clínica, na faculdade namorou uma moça, casou, os dois médicos, prosperaram muito. Ela já vinha de uma família de altas posses e ficaram com mais posses ainda do que os pais dela. Tiveram uma filha linda, deram a melhor educação que poderiam. E essa filha foi estudar na mesma faculdade de medicina que os pais estudaram. Ela buscou uma outra especialização. A filha casou, passado o tempo, e teve uma filha, que era a paixão desse médico que poderia ter cometido a tal da eutanásia. A vida dele era a neta. Tudo que ele fazia era para a neta, com a neta, pela neta. E a menina, já com 5, 6 anos de idade, foi acometida de uma febre que ele não conseguia diagnosticar. Nem a avó, nem a mãe e nem o pai da menina. 4 médicos não conseguiam diagnosticar. E ele foi procurar outros colegas de medicina e ninguém conseguia diagnosticar. Sugeriram a ele um aluno da mesma faculdade, mas que era alemão e que morava na Alemanha. Ele não pensou 2 vezes. Com a esposa e a neta, foram para a Alemanha atrás. E aquele médico deu o veredito. Ela vai morrer. Como ele era um homem materialista, o ela vai morrer deveria cair com naturalidade. Mas, como era a netinha amada, o mundo dele, não, ela não poderia morrer. Não, doutor, ela não pode morrer. Mas a medicina de hoje não tem conhecimento para essa doença. E deu o nome da doença. É uma doença que começa com a febre, vai doer uma articulação, vai doer outra articulação
e mais outra, e a febre aumenta, e a febre abaixa, e muda de articulação para doer, e será assim. Mas, lá nos Estados Unidos, tem um médico que é o maior estudioso desse assunto hoje na Terra. Não há ninguém que conheça o que ele conhece. Inclusive, ele está dando aula na Universidade de Medicina. Vou procurá-lo. Deve procurá-lo. Foi procurá-lo. Atravessou o oceano, entusiasmado, querendo curar a filha. E o pensamento de que a morte rondava a menina mexia com toda a sua estrutura. Às vezes, nós provocamos certas situações para passarmos, para aprender que temos tanto e não valorizamos. Ele tinha tanto a vida inteira como médico, mas só agora ele compreendia a dimensão da vida de uma criança. Quantas passaram por ele? E chegou ao tal consultório. Simples. Ele ficou apavorado, mas esse é o tal médico? Há alguns médicos com obras filantrópicas, né, que atendem pessoas carentes e é um dia, 2 dias da semana e cuidam delas. E aquele consultório estava repleto de gente humilde, simples. Apavorou aquele avô, aquela avó, e a criança dele em febre. E o tal médico o recebeu. Sentaram na cadeira e ele perguntando, essa doença, ainda não tinha nome a doença, não sei nem se tem, ou se foi erradicada. Eu não garanto nada, mas eu tenho um método de cura para essa doença. E o médico, depois de conversarem, falou, vamos levá-la para outra sala que eu vou iniciar agora o tratamento com ela. Tinha dificuldade para levantar da mesa. E o avô ficou mais apavorado. Mas que médico é esse que eu trouxe a minha neta? Mas o desespero, na hora do desespero, até curandeiro, né? Quando o médico mal se apoiou na mesa, ele notou que ele tinha dificuldade numa das pernas. E reparou melhor. O pé era virado para trás. O coração dele queria parar naquela hora. Ele levou a menina até a outra sala e o tratamento consistia em pôr em água extremamente gelada, com gelo inclusive, e em água morna. Água gelada em água morna. O médico pediu para ficar sozinho com a menina e ele voltou. Ele viu a janela aberta e olhou para o céu. E se ajoelhou. Se ajoelhou e pediu perdão a Deus por aquela vida que ele levava até aquele dia. E ali nascia um outro homem. E antes do tempo que o tal médico pediu, a criança foi curada.
O problema não era a criança. Era o avô. Era o sentimento do avô. Era a incompreensão do avô para com Deus, para com a lei de amor, para com a lei da vida. A vida é o maior bem que todos nós podemos ter. Todos somos ricos por ter a vida. Quantos lamentos nós sabemos no plano espiritual de espíritos que querem nascer, mas não merecem a oportunidade. A vida. E aquele homem não teve humildade para se revelar, que tinha sido ele a fazer o parto. Mas teve humildade para recomeçar como um ser temente a Deus, não pelo pavor, pelo temor, mas pela vida. Pela vida que, a partir daquele momento, para ele, tinha um valor incalculável. Então, meus irmãos, seja como Levi, com as joias, ou Mateus, com o tesouro do céu, seja como um médico que muda desse materialismo absurdo, insano que hoje tomou conta da humanidade, para um espiritualismo, compreendendo que lá está o reino de Jesus. Só depende de nós, de cada falar, de cada pensar, de cada atitude nossa, a construção para esse paraíso, para esse céu, para esse tesouro, ou nos distanciar dele. Então, peço que reflitem no dia a dia, nas ocasiões da vida, porque nós temos muito, temos a vida. Os acontecimentos, todos eles, trazem lição. E a lição aprendida, aquela situação vai embora. Não se abatam, não se destruam. Se errou, recomeça, perdoe a si mesmo, para poder perdoar aos outros. Todos somos pequeninos, precisamos muito uns dos outros e todos de Deus. Então, vamos fazer o nosso pedacinho, o nosso pouquinho, que é muito. O meu pouquinho, mais o seu, mais o seu, mais o seu. Faz uma obra gigante, uma obra imensa. Muita paz a todos e até uma próxima oportunidade. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Então, como a Val está comentando, não é? Que nós vivemos essa dualidade e a importância de nós reconhecermos e recomeçarmos. E esse ensinamento que o Mário trouxe do Levi Mateus, que nós todos somos um pouquinho Levi Mateus, mais uma vez mostra a sabedoria divina e essa pedagogia do amor de Jesus que trouxe que escolheu como seus seguidores diretos aqueles que queriam propagar os seus ensinamentos, homens comuns como a gente, que mesmo estando ao lado dele, ouvindo diariamente, reouvindo, não é, os seus ensinamentos, quanta luta interna para substituir, deixar de lado, não é, aqueles conceitos ainda tão arraigados que nós trazemos das nossas existências anteriores e confrontando com essa verdade, quanta dificuldade ainda nós temos em tomarmos as decisões mais acertadas. Então vamos ser gratos a Deus por essa oportunidade que nessa existência nós temos
de conhecer um pouquinho mais o Evangelho, de darmos esse primeiro passo para essa renovação mesmo, né, interior, para que esse novo homem surja em cada um de nós, como esse médico, né, que quis praticar a eutanásia e depois, não é, aquele próprio bebê que ele achou que sofreria muito na vida, foi o responsável por salvar a vida da neta e a vida dele, não é, mudando seus conceitos. E Jesus veio para isso, para mudar a nossa vida, para mudar os nossos conceitos, para mexer com a nossa estrutura. Então vamos permitir com que Jesus, na verdade, permitir com que Jesus não, vamos ter essa força de nós irmos em busca de Jesus, porque Jesus é o caminho, é a verdade e a vida. E diariamente nós estamos tendo a comprovação disso, e nesses tempos de transição planetária, onde esses acontecimentos infelizes, onde a insanidade se faz presente, onde tantas pessoas se apegam, não é, ao materialismo, ao consumismo, aos valores morais que estão tão deturpados, deixados de lado, onde a ética está esquecida, Jesus conta com cada criatura que acredita nele, que confia nele, como seu soldado. Cada um de nós é um beija-flor que carrega uma gotinha de água no bico e vai lá para apagar o incêndio, não é? Ora, só um beija-flor vai conseguir apagar o incêndio? Não. Vários vão conseguir, se for uma quantidade grande, talvez pelo menos uma partezinha. Mas o importante é a gente fazer a nossa parte e acreditar que todos nós temos uma palavra boa, temos algo de bom para fazer. Porque alguém vai poder escutar, não o Mário, mas vai escutar Ulisses, vai escutar o Sinésio, vai escutar o Wagner. Então, cada um de nós, não é? Deus se revela como? Nós vamos pedir ajuda e a ajuda vai vir assim, pum, num passe de mágica? Ou Deus vai usar a cada um de nós para levar ajuda para aquele irmão que está precisando? E se nós não estivermos com o coração aberto, dispostos a fazer esse trabalho, a ajuda não chega. Então vamos pensar que nós podemos ajudar, mas também amanhã nós seremos aqueles que estamos pedindo ajuda e vamos precisar de alguém do nosso lado para nos dar esse suporte. Então vamos ter essa força, não é? Essa coragem de fazer, de recomeçar e não a culpa de reconhecer que o Levi ainda está muito vivo dentro de nós, mas é ter essa felicidade de já conseguir perceber que para que o Mateus nasça, nós precisamos conhecer o Levi, conhecer e amar. Falou, bom, até hoje você foi assim, mas agora nós vamos conseguir mudar pelo autoconhecimento e realizar essa autotransformação. E o Evangelho é esse instrumento de autotransformação para todos nós. Então, que tenhamos uma semana de reflexão, de fortalecimento, de estudo, de oração, para que possamos continuar contando, não é, com o amparo de todos esses benfeitores queridos. Que Jesus continue sendo, para cada um de nós, esse modelo, esse guia da humanidade. Que nós possamos cada vez mais aprender a compreender Jesus, a amar Jesus e a aceitar Jesus. E assim, conforme nós vamos amando, aceitando, a nossa fé vai crescendo, vai se tornando mais robusta e nós, confiantes na providência divina, vamos nos realizando e realizando essa tarefa maravilhosa que é da nossa evolução, que é esse autoconhecimento, é a transformação dos nossos sentimentos, das nossas emoções, adquirindo esses valores positivos, essas potencialidades divinas que temos em nós. Nós te agradecemos, Pai, pela existência que temos, pela oportunidade de crescimento, que tenhamos a força de superarmos as dificuldades, os desafios, porque temos a certeza que somos capazes, porque se o Senhor permitiu isso,
é porque Ele confia em cada um de nós. Que possamos nos fortalecer no bem e que Jesus aceite nesse instante a nossa vibração de amor, para que esses nossos fluidos possam envolver a nossa humanidade, envolvendo em saúde os doentes, em força, em equilíbrio e em fé os desesperados, os desesperançados, os aflitos. Vibrando esperança àqueles que têm o suicídio em mente, para que eles tenham a coragem de enfrentar as vicissitudes, vibrando para que todos nós possamos deixar o Evangelho florescer em nossos corações e assim as famílias possam se unir, se amar, se respeitar e a humanidade possa aprender a ter mais fraternidade. Que Jesus fortaleça a cada um de nós, que nossos lares estejam envoltos nessa cúpula luminosa, que os benfeitores queridos, que Maria Santíssima possa abraçar a cada um que estiver agora aqui ao vivo, ou todos aqueles que forem ouvir essa mensagem, que sintam, que se conectem com Maria, sentindo um amor imenso, dessa que chamamos de Mãe Santíssima, que nesse instante derrama as suas bênçãos para que nós também possamos aprender a amar. E em nome de Deus e de Jesus, nós encerramos o encontro desta semana. Que assim seja. Boa noite a todos. Uma semana de muita Obrigada. Até a semana. Beijo no coração.